Olá pessoal, sou Gesley Alves, sacerdote de Umbanda aqui no Espírito Santo. Vamos para mais uma parte do react aos vídeos do canal Fato Desconhecido, que tem uma série de vídeos sobre espiritualidade, Umbanda e Quimbanda, tá bom? Já fizemos algumas partes, olha aí na playlist, muito legais. E agora vamos para essa que é sobre Pombogira. O que acontece? Eu já assisti, então para mim não vai ser mais surpresa que eu ia querer assistir com vocês, mas eu tava gravando, mas na verdade não tava gravando, então eu fiquei falando aqui à toa. Mas vamos agora juntos de novo. A pombagira é um espírito maligno que atormenta as pessoas. Essa entidade do mal é uma espécie de demônio que incomoda os humanos aqui na Terra, tendo atitudes com requintes de crueldade. Foi isso que você escutou sobre a pombagira a vida inteira, certo? Pois fique sabendo que todas as histórias envolvendo essa entidade não passam de ideias do senso comum das pessoas. É de imaginar. Se você tivesse visto os outros reacts, você vai saber que logo esse começo não é de fato o que eles pensam, porque eles falam muito bem. Eles estão fazendo um trabalho muito bacana de desdemonização da Umbanda, do Candomblé, das entidades, muito bacana. Mas a entrada foi incrível. Eu sou Ivan Lima e no vídeo de hoje eu quero contar para vocês a verdadeira história da pombagira. A pombagira surgiu no começo do século XX, embora só tenha ganhado fama nos anos 1960. Presta atenção nisso. Na verdade, não, tá? Só que não tínhamos relatos, né? Porque, infelizmente, quem é que escreve jornal numa senzala? Ninguém, né? Mas já haviam cultos ancestrais e ali já havia manifestações não só de compadres, mas também de comadres, que depois vai virar pombogira, né? E como ele falou, vai se popularizar depois, lá pro século não, para a década de 20, adiante, até a década de 60, o que até refuta o que o Alain Barbieri falou lá no podcast, que as pombogiras surgem na década de 90, né? Impossível. Então, assim, a pombogira sempre foi uma figura bem presente nas senzalas, nas favelas, só que, infelizmente, nós não tínhamos poder, nem poder aquisitivo para poder lançar livros e falar sobre isso, né? Mas se ir lá e conversar com os tradicionais, vocês vão saber que essa figura já estava presente ali há muito tempo. Essa entidade do Candomblé e da Umbanda, religião, Costuma ser mais da Umbanda e da Quimbanda. Salve alguns candomblés. Não são todos os candomblés que cultuam espírito. Isso tem que deixar bem claro. Que o candomblé é original para culto às divindades. Principalmente orixá. Então não são todos, não. Tem que deixar sempre claro. religiões de matriz africana que foram trazidas pelos escravos, representam uma mulher independente e sensual, incorporada por uma pessoa médium. Pessoa. Então você, homem, também pode ter pombogira. Isso não tem nada a ver com a sua sexualidade. Mas o que essa entidade faz? Ela realmente se incorpora para fazer o mal para as pessoas? As coisas não são como a maioria das pessoas pensam. Para muitos, a pombagira é a representação mais forte do empoderamento feminino. Essa imagem ela é muito boa. Essa roupa é uma roupa de cigana espanhola. Houve uma migração de ciganos espanhóis fugindo não só da Inquisição, mas de perseguição religiosa, do mesmo período do surgimento da América do Norte aqui para o Brasil. E esses ciganos trouxeram muito desse jeito de dança, de se impor, da mulher se impor, da roupa e tudo mais. Tanto que a roupa que vai se popularizar primeiramente é essa roupa de cigana. E a roupa de cigana geralmente é vestida por Maria Padilha e outras entidades semelhantes. E a Maria Molambo vai usar essa, e a Mulambo vai usar um vestido longo de chita ou chitão, né? Ou vestidinha de chita, estralando o osso. Então era uma roupa bem comum que era característica daquela pombogira. Na verdade, não se trata de apenas uma entidade, mas de várias. Antigamente, com o objetivo de manter a ideia de moral e bons costumes da sociedade conservadora, as sessões com essas entidades eram feitas às escondidas. Mas não eram feitas escondidas só por isso.
Também porque era uma entidade demonizada e, querendo ou não, se os padres ou qualquer cristão em volta ali soubesse que estava tendo culto a essas entidades, era considerado culto a Satanás, ao Lúcifer, sei lá o que, eles poderiam acionar as autoridades para acabar ali com aquela macumba, com aquele toque ali. Tanto que até muito tempo foi considerado seita, né? Você ligar essas entidades à religião era considerado seita. E havia uma constituição que apoiava tudo isso. Então não é uma questão só de moral e bons costumes também. Era uma questão civil, criminal da época. Com o tempo, a figura dessas entidades foi vista como uma mulher liberal, provocante e livre das convenções sociais. Nem sempre, tá? Pombogira, e o correto é pombo, gira, não pomba, gira. As pombogiras, a maior parte delas sim são desse aspecto liberal, falar à vontade, fazer o que desejar. E fazer o que desejar também quer dizer que essa mulher também pode ser conservadora. Essa mulher também pode ser uma mãe, uma esposa. Ela também pode ser uma cristã. Ela também pode ser o que ela quiser. O lugar da mulher é onde ela quiser. Então, essa coisa de ligar a imagem da pombogira somente à mulher liberal, que faz tudo, que ela vai contra a convenção social, é errado também, porque é tão liberal que ela também pode ser conservadora se ela quiser. Um exemplo disso é a pombogira baronesa. É uma pombogira liberal. Quem é que vai se consultar com essa entidade? Quem pensa como ela, quem quer ouvir os conselhos dela, como ser uma boa mãe, como ser uma boa dona do lar, como ser uma boa sacerdotisa ali dos padrões que ela estipular e tudo mais. Da mesma forma que o amor verdadeiro está na voz da Maria Padilha. E as outras pombogiras vão lidar de forma diferente. O amor, o sentimento de amor, deve ser muito bem estudado, porque infelizmente foi muito simplificado. Tanto que os gregos tinham 5 formas de amor diferentes. E por que nós só temos uma forma de amor? E isso tem que ser espremido até tirar todo o sentido da coisa. Não, pombogira tá ligado ao amor, ao sentimento, ao amor, à emoção, ao amor, mas também de todas as suas formas. Entre conselhos e dicas amorosas, essa entidade passou a ser chamada de pombagira. Pombogira. Ó, que legal. Rubens Saraceni, Rubens Saraceni. um médium e escritor Jura a cara de marmoteiro desse homem. brasileiro, disse que a pombagira tornou-se a ouvinte e conselheira de muitas pessoas com problemas nos seus relacionamentos amorosos. Sim, ele se apropriou dessa fala, né? Era uma fala bem comum, porque Pombogira era a psicóloga dos pobres, enquanto Exu era o médico dos pobres, né? Então, os terreiros nas favelas, antes de Zélio, lotavam, porque era a forma daqueles cidadãos que não tinham o Estado ao seu favor, estavam passando por dificuldades e só achavam na religião a sua forma de conquistar alguma coisa, ou de sanar suas dores e suas doenças. Então encontrava ali no Exu e na Pombogira esse amparo. E ele não falou, ele escreveu, né? Ele escreveu um odioso livro, um nojento livro chamado Orixá Pombogira, que é uma ofensa, porque Orixá, a Pombogira não é Orixá. E mesmo que fosse divindade, seria a Pombonidila, que é uma divindade iquince do Banto, o povo Banto, de Angola. Então não tem nada a ver. Não, o Rubens Saraceni, durante muito tempo, ele tentou divinizar as entidades, não sei porquê, mas isso é uma coisa horrível, porque desliga a entidade da sua humanidade, logo desliga nós da entidade. Procurando atender a maioria das solicitações, fixando em definitivo um arquétipo poderoso e acessível a todas as classes sociais. E aqui vai uma informação interessante. Segundo muitos praticantes da religião Umbanda, a pombagira pode ser o espírito de mulheres que tinham ligação aos prazeres das coisas carnais, na vida passada. Quando essas mulheres morreram, seus espíritos se transformaram em entidades que entram em contato com médiuns para conseguir evoluir. Isso aí que é engraçado, tá vendo? O conceito kardecista cristão,
para evolução, porque nós temos uma falange, uma linha de atuação de pombogira gigantesca. Todas elas, na visão desses caras, todas elas têm que passar por uma penitência espiritual para evolução, porque foram mulheres libertas, mulheres de poder, mulheres que muitas vezes foram contra a sociedade, ou porque morreram de forma extremamente dolorosa, mas numa situação, por exemplo, de prostituição, que era forçada, né? Muitas das vezes aqui no Brasil, a história da prostituição no Brasil, ela é horrível. E tudo bem essa mulher ter morrido dessa forma, mas ela vai ter que ser punida e voltar para evoluir. Só que o cara que escravizou ela sexualmente não tem esse enredo, né? Não fala o senhor dos escravos, do engenho ali que maltratava essa mulher, ele não passa por esse filtro de voltar para poder evoluir. Os médicos nazistas, eles não voltam para evoluir. Então é muito estranho esse filtro, porque toda mulher, assim... Então, assim, é um conceito machista horrível em cima da mulher. A história da mulher brasileira é uma história muito longa e não se resume somente à dor sexual. É muitas outras dores. Essa pombogira que Rubens Saraceni está falando aqui não é a pombogira brasileira, não. É a pombogira que surgiu na cabeça dele. Somente na cabeça dele, que depois outras pessoas que pensam como ele adotaram. Mas a pombogira que eu conheço, que a minha mãe recebia, que a minha avó recebia, que a minha bisavó recebia, que a minha tataravó recebia, e assim vai, eram mulheres de poder. Agora eu pergunto, essas escravizadas, essas indígenas, essas mulheres nordestinas que acordavam cedo para ir trabalhar, elas não são feministas, não? Que muitas vezes tinham lá os seus filhos e os maridos as abandonavam e elas venciam na vida alimentando esses filhos porque pegava o seu acarajé e ia vender na praça, fazia o seu quitute e ia vender na feira. Elas levantavam cedo para capinar um quintal, para tirar uma cana, para ganhar o seu sustento. Isso não é feminismo, não? O feminismo só começa a ser contado a partir da história americana. Então, eu gosto mais dessa pombogira com cara de brasileira, com sofrimento real, do que uma pombogira norte-americana, da propaganda da família perfeita. É essa pombogira que ele está falando nesse livro e que, infelizmente, o roteirista se influenciou muito. Resumidamente, a pombagira é o espírito de uma mulher que sofreu muito em vida, mas que voltou para evoluir, ajudando as pessoas. Tudo bem, o sofrimento faz parte, mas não era só isso. E que sofrimento é esse? Que sofrimento é esse? Né? Cada uma tem sua história ali, mas é complicado, porque dizer que todas elas são por causa disso é tentar colocar a pombogira numa caixinha que só eles sabem os limites disso. Não, a pombogira é liberta, é uma falange, uma linha de trabalho muito extensa. Não é só isso. Considerada por muitos a orixá do trono dos desejos e estímulos. Por muitos não. Só para essa galerinha aí, que pensa como o Rubens Saraceni. O pombogira não é orixá, pelo amor de Deus. Vai passar essa vergonha na frente dos candomblecistas, não. É engraçado isso, vocês adotam essas ideias doidas desse povo que nunca pisou no terreiro ancestral e depois vocês querem visitar os nossos terreiros. Aí depois vocês passam vergonha e acham que a gente é ignorante. A pombagira ensina às mulheres e aos homens que eles não devem ser ridicularizados e nem vulgarizados. Ela aconselha as pessoas a não seguirem padrões impostos pela sociedade, como a necessidade da mulher ser submissa ao homem. Entendeu agora por que a pombagira é a mais forte representação do empoderamento feminino? Pombagira não fazia parte da original religião africana. Na verdade, essa entidade é genuinamente brasileira e está aí para acolher a todos que se encontram perdidos nos caminhos da vida. Genuinamente brasileira é a entidade que surge aqui. Mas o nome não, tá? O nome vem da Angola, do povo banto, Pombonidila ou Nipombonidila, que é uma divindade semelhante a Exu, Oluvaiá, Mavambo, uma entidade também ligada a sentimentos, mas Pombonidila
E Quincy é uma divindade masculina, mas o aspecto sentimental do ego pessoal é colocado em Pombogira entidade, a comadre de Umbanda. Agindo no íntimo das pessoas, o espírito se comporta como se as entidades fossem verdadeiras psicólogas. Antes considerada uma moça sem escrúpulos, Olha a simplicidade, que bonitinho. hoje esses espíritos são acolhidos na Umbanda como divindades e guardiães Divindades não, entidades. que atuam para que os humanos possam descobrir o que é o verdadeiro amor. Mas como saberei que a pombagira foi incorporada? Esse é um dos fatos mais curiosos dessa história. A entidade costuma assumir personalidades e nomes como Rosa Caveira, Sete Encruzilhadas, Sete Saias, Maria Padilha, Maria Mulambo, entre outros. Então, não é que a entidade toma esses nomes. São as falanges dessa linha, que são vários espíritos femininos que vão indo se adequando a cada personalidade segundo os seus feitos. Então, todos os espíritos femininos que entendem e compreendem as razões de Maria Padilha vão usar a roupagem de Maria Padilha. Isso não quer dizer que é uma única entidade. São vários espíritos formando várias entidades. Então, por exemplo, no terreiro eu posso ter 3, 4 Maria Padilha. Uma Maria Padilha das Almas, uma da Sete Encruzilhada, uma do cemitério. O consentimento da roupagem é o mesmo, então o comportamento é o mesmo, mas atrás disso tem um espírito que é diferente. Mas é um espírito que concorda com todo aquele comportamento. Eu explico isso muito bem aqui, ó, no meu livro de Quimbanda Antiga, como é que funcionam esses cruzamentos de reinos e sub-reinos para surgir essas roupagens segundo cada entidade. Não podemos simplificar. É por isso que Pombogira não é orixá, é entidade. Nas cerimônias, os médiuns cantam, fazem saudações e até defumam o ambiente. Cada uma dessas entidades gosta de usar uma cor de roupa. Algumas delas usam vermelho e preto. Outras gostam de usar dourado e preto. E muito mais. Tem outras cores também. Mas a cor é o de menos. Roupa é o de menos. A simplicidade é o que deve ter a característica. Porque nesse negócio de roupa, de cor, de objetos específicos, de vaidade, não ancestrais, mas de vaidade, foram colocados na Umbanda, principalmente pela porta esotérica, e isso fez com que as roupas tivessem muito mais importância do que os saberes de uma entidade, do que a própria presença de uma entidade. Então, às vezes, quando essa mulher comum, da sociedade comum, ela vai para um terreiro desenvolver e é imposta a ela que ela tenha uma roupa de pombogira que pode chegar a custar até mais do que R$ 1.500, essa mãe que acorda todo dia cedo para fazer faxina no outro lado da cidade, ela não tem condição de fazer isso. Logo, você afastou essa mulher da religião. Porque você acha que ela vai ficar confortável num terreiro onde todo mundo tem roupa chique para sua pombogira e ela não? O que esse pessoal vai dizer? Ué, você não tem diabo não? Ué, a sua pombogira não é de verdade não? Simplesmente porque ela não tem... Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, a simplicidade, ela é muito bem-vinda porque a Umbanda e a Quimbanda é religião de pobre para pobre. O rico, ele é muito bem-vindo, mas ele não tem que estipular as coisas, não. E essas invenções aqui vêm para a porta esotérica. E quem é o principal autor esotérico que vocês aclamam? O Rubens Saraceni, que ele escreve de uma forma para a mulher da elite, para a mulher da classe média alta, porque ele fala de uma mulher de empoderamento que vai começar a trabalhar, que vai começar a ter o seu espaço de trabalho na década de 90. Junto com o movimento... Desculpa, 90 não, 60. Junto com o feminismo norte-americano. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. A baiana do tabuleiro de acarajé, ela é menos feminista porque ela é baiana, porque ela é brasileira, porque ela é preta, porque ela vende acarajé, porque ela é candomblecista? Não conta o feminismo dela, porque isso é do final do século XV.
a mulher pobre vem trabalhando no Brasil, a mulher escravizada, a mulher indígena, a mulher nordestina. Essas mulheres não são representadas no livro do Rubens Saraceni. Somente essa mulher da elite, da classe média alta para cima, que vai descobrir que ela pode trabalhar agora. Entendeu? Então, por isso que esses livros dele não fala com o pobre, não fala com as pessoas da Umbanda de verdade, da Umbanda que é de pobre para pobre. Então, com certeza, essas pombogiras de roupas luxuosas e de joias de ouro e diamante, que tem muito, principalmente aí em São Paulo, essas entidades se manifestam ali, elas não são essas pombogiras que realmente surgem na favela, na macumba antigamente, para tratar as dores do pobre. A roupa é mais importante do que mesmo o próprio remédio que a entidade vem trazer ali, né? Então é muito complicado falar desse senhor e de sua ideologia e de sua apropriação das entidades de Umbanda para defender essas certas coisas. Oferendas feitas à pombagira são as mais variadas possíveis. É igual, por exemplo, isso aqui, ó. Agora você me diz, aonde uma pessoa brasileira até tempos atrás tinha como consumir isso aqui? Então logo não é ancestral. Não estou dizendo que não pode colocar. São frutos vermelhos, perfeito, mas a maçã é argentina, a rosa é argentina, aonde uma mulher da década de 90 para baixo tinha condição de ter isso aqui. Não tinha, então isso aqui são estereótipos que são criados hoje, tá? A verdadeira flor da pombogira não é uma rosa. Vocês estão muito enganados. É outra flor vermelha e tipicamente brasileira que você encontra em qualquer lugar, tá bom? Então, tá bonito? É legal? Pode dar à vontade. Você quer dar, você dê. Mas que não representa a comida ancestral. Pode ser um agrado, mas quando você quer evocar para o ancestral, você tem que dar o que é da época dele, o que era gosto da época dele. Como eu vou agradar uma pombogira com morangos, sendo que na época dela ela comia farinha com mel, farinha com água, um acarajé cheio de pimenta. Então era isso que elas gostavam de comer. Então se era isso que elas gostavam de comer, era o que eu dou, porque eu estou fazendo uma evocação ancestral. Aí eu vou fazer tudo de acordo com a minha vaidade, fazer tudo de acordo com o meu entendimento limitado disso, ou de uma pessoa que eu li, como Rubens Saraceni, que realmente não parece entender nada com nada. Aí não dá certo. Aí a culpa é de quem? A culpa é da pombogira que não presta. Ou a culpa é minha que não tive fé. Ou do cliente que não teve fé. Ou do filho de santo que não teve fé. Nunca é da informação que você teve. Vai conversar com pessoas ancestrais que você vai ver como é importante não só a comida, mas tudo ser de ligação ancestral, porque a invocação tem tudo a ver com ancestralidade. Senão daqui a pouco a gente vai poder fazer invocação de pombogira pelo iPhone. Você baixa o aplicativo lá, porque não tem nada a ver com ancestralidade, né? Desde champanhe, vinho e pinga, até bijuterias, batons, velas e cigarros. É igual champanhe. Champanhe é uma bebida francesa. Nunca teve champanhe aqui no Brasil até o final do 18 para frente. Porque era uma bebida francesa e se fazia muito pouco. A história da champanhe também é muito interessante. Se fazia muito pouco. O que era comum era cidra. Cidra de maçã, que até a década passada era muito comum as pombogiras pedirem isso. Cidra de maçã, é bebida de pobre, né? Pois é, a bebida pombogira, bebida de pobre. Né? A champanhe riquíssima lá. Quando Aí agora o que acontece? Antes você comprava uma cidra por R$5. Dava para você agradar a sua pombogira, mas agora o pai de santo é rico, né? Quem é que escreveu esses livros ditando essas regras são pessoas ricas, aonde uma garrafa de champanhe não faz diferença pro bolso dele, mas faz diferença para uma empregada doméstica que tá ganhando ali um saláriozinho mínimo. Você tem R$150 para dar uma garrafa de champanhe para você agradar? Isso é só o começo da lista. E nunca é uma só, né? Sempre é 7, né? 7 garrafas de champanhe, agora multiplica. Você distanciou ou não distanciou o pobre do seu ancestral com essa regrinha idiota? Então pensa nisso. incorporada, a pombagira costuma dar risadas estranhas para afastar os espíritos que buscam vingança. E debochar também da cara dos outros.
Rubens Saraceni, em seu livro Orixá Pombagira, afirma que a entidade coloca em xeque os privilégios da sociedade patriarcal. Pois é, essa frase é do feminismo, né? Norte-americano, tal. O que não quer dizer nada, porque nesse próprio livro ele não cita nada que é do Brasil. Nada. Se apropria de um conteúdo que com certeza não é dele. E me poupa dizer que foi intuição de outro espírito. Só se for um espírito de gente rica. Porque, pelo amor de Deus, gente, lê esse livro, mas lê com um olhar crítico. Porque, literalmente, é uma apropriação que é terrível. Porque uma vez que você tem dinheiro e você consegue lançar livros a rodo, você tem parcerias com lojas maçônicas que também são editoras, que também são lojas esotéricas. Claro que isso aí é fácil. Qualquer bosta que você quiser escrever vai ser lançado, como as bibliotecas são lotadas disso, né? Mas, de fato, nunca houve uma pesquisa ancestral sobre isso. É tudo achismo, pega a entidade, coloca no arquétipo que eles querem, que eles adoram arquétipo, coloca no arquétipo que eles querem, tudo aquilo que não representa eles, eles podam, e coloca na caixinha deles. Pronto, tem que ser desse jeito. Mas quando eles vão lançar isso pro mundo, quem tinha moldado aquele arquétipo, aquela roupagem, foi o próprio mundo. Mas só que agora a entidade não cabe mais. É por isso que você vê entidade, Pombogira dançando com o Oxum aí na sala. Você vê a Pombogira dando mais valor à roupa dela do que à preparação do médium. Pombogira tomando banho de leite de homens. E é o que mais tem. Mas por quê? Isso aí é uma porta de enganação muito grande, de uma pessoa que não conhece o culto e pouco se importa. Ele só quis fazer o nome dele. E fez de uma forma muito burra, porque tem tempo para isso acabar. Logo, esse livro já não vai estar mais à disposição. Tamanho é as bobeiras que ele fala ali. Vamos voltar. Por que então ela assusta algumas pessoas? Muitas mulheres encontraram nessa entidade uma inexplicável força, seja para vencer ou simplesmente lutar. Antigamente, ser uma mulher independente realmente deixava as pessoas impressionadas. E talvez seja por isso que o nome Pombagira ganhou uma fama negativa. Entre lendas e mitos envolvendo essa entidade, criou-se uma ideia de que a Pombagira tem origens malignas. Mas se formos estudar a fundo o que a religião Umbanda diz, veremos que todas essas histórias são falsas. Os primeiros preconceitos sobre a origem maligna das Pombogira veio do própria galera das escolas esotéricas, né? Zélio não quis a presença dos Exus das Pombogiras nos seus terreiros durante muito tempo, porque ele entendia que eram entidades malignas, ruins. Ele não queria trabalhar com essas forças. E quem é que liga Pombogira e Exu com incubos e sucubos são o povo esotérico. Nunca tiveram a capacidade de evocar incubos e sucubos, porque são teoricamente míticos ou demônios que usam da energia sexual para se alimentar. E viram em Exu e a Pombogira uma oportunidade perfeita para se ligar a isso, a evocar isso, e ligaram. Tanto que tinha uma imagem muito antiga de Pombogira, que era uma mulher pelada, literalmente toda pelada, com rabo de demônio, pata de bicho e 2 chifres. E a pele dela era toda vermelha. E era uma imagem ligada a Pombogira. Eu acho essa imagem linda. Mas ela foi ligada a Pombogira durante muitos anos. Só que essa imagem era vendida para o povo esotérico, de incubos e sucubos. E a venda de imagens foi se moldando durante muito tempo. Eu tenho o Filho de Santo do Rio de Janeiro, que tem uma imagem de Maria Molambo de mais de 100 anos. Se encostar demais, eu acho que a bichinha se desfaz na mão. Então, a venda de imagens, ela já vem de muito tempo e ela vai se moldando de acordo com a própria história da entidade na religião. Então, hoje a gente não encontra mais essa imagem da mulher pelada, com chifres e com a pele vermelha. Mas encontra das pombogiras, e você pode reparar, não tem uma que se quer que seja negra, uma que se quer que se pareça uma indígena, uma que se quer que pareça uma mulher nordestina, uma mulher brasileira, de verdade.
As pombogiras não são gordas. Se você vai olhar o padrão de beleza brasileira, sempre foi assim, mulheres mais cheias. O padrão de beleza é um padrão europeu. Então, é a representação de um povo, de uma mulher, é essa mulher empoderada. A mulher empoderada só é essa que tem o cabelão liso, esvoaçante, um vestido medieval perfeito, uma pele branca como cera, um olho verde ou azul como cristal e um corpo extremamente magro. Jura que essa é a visão que a mulher da favela, da comunidade tem? Então, assim, é esse tipo de imagem que eles propagam nesse livro de Rubens Saraceni, é o tipo de ideologia que eles pregam. Não tá falando ali pra mulher pop, tá falando ali pra mulher de classe média pra cima. Então, assim, é muito ruim. Contudo, o vídeo é maravilhoso. O Fatos, eles tentam desmistificar, desdemonizar a entidade. A intenção foi maravilhosa, a fonte que foi horrível, né? O Bessaraceni não é fonte para nada. E eu acho até uma ofensa me oferecer um livro dele, porque eu tenho um amor tão grande ao meu cérebro que eu não sei nem o que eu faria. Mas tá aí. É isso aí, tá bom? Se inscreva no canal se gostou, se não gostou, deixa o dislike. É isso aí. Tchau, tchau.